Quase R$ 1 milhão é o que este empresário quer da CDL Cuiabá. Ivo Peron Debona, de 41 anos, acusa a Câmara de Dirigentes Lojistas da capital de usar um sistema de pontos criado por ele para ser implantado no comércio de Cuiabá. Todas as pessoas que eu chegava, eles diziam, olha, foi suspendido. E a parte de publicidade que estavam sendo feito, tudo suspendido. E aí eu levei mais ou menos 2 semanas para conseguir achar o Ruiter. E ele só me disse que ele estava procurando uma outra empresa que desse mais vantagem para a CDL e para ele. Segundo o empresário, a CDL desistiu de fazer negócios com ele e contratou uma outra empresa para administrar o mesmo sistema de pontos que seria similar ao dele. Ivo, que é o proprietário da empresa Master Pontos, diz que o primeiro contato com a CDL ocorreu em abril de 2015. Ele revela que teve encontros com o vice-presidente da entidade, Ruiter Barbosa. Eu comecei a buscar parceiros. E entre essas parcerias, uma instituição que eu busquei foi a CDL. E aí fui apresentado ao senhor Ruiter através de um amigo. E aí começamos os primeiros diálogos, mostrando para ele a viabilidade e quanto que isso iria beneficiar diretamente o associado da CDL. Que o nosso objetivo é movimentar a equipe, principalmente em época de crise. Então, quanto mais crise eu via, mais possibilidade de negócio. E a gente, naquela euforia e tal, e vimos que no decorrer, cada reunião que a gente fazia, a gente via mais possibilidade de fazer a negociação. Então, nós ficamos mais ou menos 60 dias, mês 4 ao mês 6, fazendo reuniões e levando para o Ruiter informação, e ele buscava outras pessoas nas reuniões para que a gente debatesse sobre isso, as vantagens para a CDL e para os associados. Após várias reuniões, a proposta ficou assim. O sistema fosse exclusivamente da CDL, fosse comercializado exclusivamente pela CDL, porque eles viram que era tão bom que eles queriam fomentar isso entre os associados da CDL. E que também eu não vi com maus olhos, porque eu iria trocar de 38 clientes para uma quantidade considerável já de cliente. E também você busca credibilidade quando você tem algo novo. Você também busca essa credibilidade, que eu entendia que eu iria ter essa credibilidade maior ainda com uma parceria de uma associação dessa. Então a CDL ficaria com o comercial, o que foi acordado, publicidade, a própria gestão iria ficar com ela. E a tecnologia e sistema, a parte de TI, então ficaria com a gente. Acertamos as porcentagens, né, que seria 50% para cada um, 50% viria para a minha empresa, 50% ficava com a CDL. Após o acordo firmado com a CDL, o empresário recebeu uma outra proposta, mas esta não tinha a ver com a CDL. Segundo o empresário, Ruiter acabou virando seu sócio. Desde o começo, então existia uma conversa paralela minha e dele, que como era um negócio grande, que ele era uma pessoa com bastante influência, eu poderia ser um bom parceiro dele, além daquela parceria da CDL, ele poderia me abrir outros caminhos. E eu comecei vendo no Ruiter uma pessoa que até então nada desabonava, uma pessoa de 70 e poucos anos, uma pessoa inteligentíssima, até admiro aquele cara pela inteligência, e eu aceitei até 25%. A gente houve 2, 3 negociações e ele viraria o meu sócio com 25% da minha empresa. De acordo com Ivo Peron, durante o andamento das negociações, o empresário trocou e-mails com o setor jurídico da CDL para afinar o contrato entre a Câmara de Dirigentes Lojistas e a empresa Master Pontos. Acordado isso, começou as primeiras trocas de e-mail. Então, a parte jurídica da CDL, até o próprio Peron, uma pessoa honesta, foi e me disse: Ivo, eu quero que você traga um advogado. Então agora, entre eu e o teu advogado, nós vamos elaborar o contrato. Um dia antes de assinar o contrato, o empresário diz que foi procurado pelo vice-presidente da CDL. Dentro da CDL, que ele me chama para um lado, ele fala: nós temos que renegociar de novo. Nesse momento eu falei: a coisa está errada. A coisa está errada, porque até inclusive eu disse uma frase para ele, eu falei: Ruiter, eu sou um cara muito religioso e eu não acredito que Deus ia me botar no meio de bandido.
E aí ele pulou, pediu se eu estava chamando ele de bandido, eu disse que sim. Aí eu falei para ele que ele não me tirava da parede, sempre tentando negociar, e que nós não tínhamos ganhado nem R$1 ainda. Após essa briga, Ivo Peron de Bona conta que o contrato que seria assinado com a CDL e a empresa dele foi suspenso. Ivo Peron relata que chegou a procurar o presidente da CDL, à época, João Batista Rosa. O senhor João Rosa me disse que estava se licenciando por problemas pessoais e que ele não poderia intervir no assunto. João Batista Rosa é o empresário que teve suas empresas beneficiadas durante a gestão do ex-governador Silval Barbosa, do PMDB, de forma irregular pela política dos incentivos fiscais. Rosa foi o delator do suposto esquema descoberto durante as fases da Operação Sodoma. João Batista Rosa acusou o ex-secretário e ex-presidente da FEComércio de Mato Grosso, Pedro Nadaf, de extorsão. 6 meses antes da Operação Sodoma estourar, João Batista Rosa se mostrou um empresário acima de qualquer suspeita. Em seu discurso de posse como presidente da CDL, o site da entidade mostra como foi o discurso feito pelo empresário. Em um dos trechos, Rosa conclama os associados para sair às ruas e protestar contra a corrupção e os desmandos que acontecem no país. Por causa desse imbróglio, Ivo Peron entrou na justiça contra a CDL e diz que vai colocar o advogado da Câmara de Dirigentes Lojistas, Otacílio Peron, como sua testemunha. Não vou ser testemunha dele, eu vou ser testemunha dos fatos que ocorreram, que eu tenho conhecimento, só isso. Eu vou ser advogado da CDL. O advogado Otacílio Peron negou que tenha ocorrido qualquer irregularidade por parte da CDL. Porque o perfil dos diretores da CDL não se coaduna com o que ele está dizendo, em absoluto. Ele teria que provar isso, se isto é verdade. O Ruiter Barbosa, na época, era vice-presidente comercial e ele teve pouco contato com esse rapaz. Ele, a partir do momento em que ele expôs o produto dele, foi para a área técnica e a decisão foi exatamente técnica. Nada disso, de pedir propina. De qualquer modo, isso aqui é uma entidade particular, não havia crime nenhum. Haveria talvez um problema ético, mas crime não há, porque é uma entidade particular, ela pode agir dessa forma, mas eu desconheço isso, sinceramente, eu desconheço. Já falei com o Ruiter está muito chateado e vai promover uma demanda contra o caluniador. O advogado negou também que a CDL fez contrato com a Master Pontos, de propriedade de Ivo Peron. Absolutamente não. A CDL ela recebe quase que diariamente inúmeras empresas que pretendem colocar seus produtos numa gama de associados que a gente tem. No caso específico desta empresa, ela e mais 2 outras empresas estavam sendo analisadas tecnicamente, porque quando a gente recebe uma demanda dessas, a gente passa para os técnicos analisarem. No caso dele, os técnicos analisaram que ela não tinha condições em absoluto de suportar a demanda que a CDL necessitava. Nós optamos por uma outra empresa concorrente que estava sendo analisada no mesmo período. Além disso, o perfil da empresa dele não condizia com o que ele estava apresentando. Houve uma série de tratativas, mas nada que desse a esperança de que ele seria contratado. Otacílio Peron também comentou a troca de e-mails com o empresário. Ele estava atropelando, porque sabia que a gente estava analisando outras propostas, e ele estava atropelando. E como se dizia Peron, que eu desconheço ele ser Peron, ele mandou alguns, eu tenho os e-mails aqui, ele mandou alguns detalhes para a gente formatar. A parte técnica de TI estava analisando a parte técnica do sistema. E eu analisei a parte jurídica. Isso é comum. A partir do momento em que a gente está tratando com empresas, a gente analisa os 2 aspectos para levar à diretoria tanto a parte técnica quanto a parte jurídica. Para resolver o impasse, no próximo dia 16 de junho, a Justiça vai ouvir a CDL e o empresário Ivo Peron.